Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começarmos, gostaria de pedir um pequeno favor. Se você ainda não é inscrito, por favor, clique no botão de inscrição e ative o sininho das notificações. Dessa forma, você ficará por dentro de todos os nossos novos vídeos e atualizações. E não se esqueça de deixar o seu like se gostar do conteúdo que estamos trazendo para vocês. Isso nos ajuda muito a crescer e a continuar produzindo mais vídeos interessantes como este. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Quem foi Melquisedeque? Melquisedeque é um personagem altamente enigmático que é mencionado repetidamente na Bíblia por um curto período antes de desaparecer da narrativa. Apesar de suas aparições limitadas, ele permanece como uma figura enigmática tanto nas histórias de Abraão no livro de Gênesis, quanto nas de Davi no livro dos Salmos. Melquisedeque é introduzido como rei e sacerdote de Salém, cujo nome em hebraico significa Rei da Justiça ou Rei de Justiça. Ele surge no capítulo 14 do livro de Gênesis, em um contexto de conflito entre Abraão e os 4 reis poderosos, situado ao norte da região de Canaã. Nessa narrativa, Abraão é retratado como um líder militar com um exército formidável, uma característica incomum. Após a batalha, ocorre um encontro singular entre Abraão e Melquisedeque, onde este último traz pão e vinho e abençoa Abraão. No entanto, a Bíblia não oferece informações sobre a origem ou a filiação de Melquisedeque. Ele é descrito como um sacerdote do Deus Altíssimo, e Abraão o honra, oferecendo-lhe uma porção dos despojos da guerra. Este episódio sugere que Melquisedeque era uma figura espiritualmente respeitada na época, mas permanece envolto em mistério. Os estudiosos têm especulado sobre sua identidade e tentado elucidar sua natureza. Alguns sugerem que ele poderia ser o filho de Noé, abençoado por Deus, mas essa teoria ainda está sujeita a debate. Os estudiosos consideram Melquisedeque uma figura extraordinária. Ele é descrito como nascido circuncidado, governando sobre o local onde mais tarde o templo seria erguido e exercendo autoridade sacerdotal, inclusive ensinando a Torá a Abraão. Nessa interpretação, enquanto Abraão é o progenitor da nação que enfrentará provações e receberá promessas de descendência e território, Melquisedeque é o detentor do sacerdócio naquele tempo. Quando Rebeca busca compreender os movimentos em seu ventre, ela recorre a Deus, mas segundo essa interpretação, ela teria se voltado a Melquisedeque, o sacerdote, em busca de orientação. Este episódio, registrado em Gênesis, sugere uma intervenção divina intermediada por Melquisedeque. Após o incidente em que Noé é encontrado nu por seu filho Cam e seus outros filhos, Sem e Jafé, cobrem sua nudez com modéstia, Noé profere bênçãos e maldições sobre sua descendência. Jafé é abençoado com expansão territorial, enquanto Sem é abençoado com a presença divina e uma linhagem que se estende até os dias de Abraão, Isaque e Jacó. Este relato reflete uma compreensão de que o Espírito Divino habitava com a linhagem de Sem, intermediando eventos desde os dias de Noé até as gerações subsequentes. A história dos filhos de Noé inclui Cam, Jafé e Sem, escolhidos como sobreviventes para dar continuidade às nações do mundo após o dilúvio e a disseminação da vida na terra. Todos eles são considerados parte da promessa divina de uma nova aliança, conforme registrado em Gênesis 6, versículo 18. Além disso, no momento em que foi ordenada a saída da arca, Deus instruiu: deixa a arca, tu e tua esposa, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Ele então abençoou todos os filhos de Noé, Sem, Jafé e Cã, para prosperarem e se multiplicarem. Posteriormente, Deus abençoou explicitamente Noé e sua descendência, instando-os a serem fecundos, multiplicarem-se e encherem a terra. Assim como Deus deseja a multiplicação da humanidade, ele deseja que Sem, Jafé e Cã cresçam igualmente, sem distinção entre os 3. Essas bênçãos foram concedidas antes da ocorrência do pecado.
Cã, contudo, retornou às práticas pecaminosas da geração do dilúvio, envolvendo-se em prazeres mundanos e fornicação. Enquanto isso, a atitude modesta de Jafé é evidenciada quando ele cobre seu pai, contrastando com a revelação imediata do pecado de Cã, resultando em uma maldição para todas as gerações. Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Gênesis 9, 25. Surpreendentemente, Deus escolhe fazer uma aliança específica com Cã, mesmo sabendo que ele se entregará ao pecado da impiedade. Adicionalmente, é notável que a terra de Israel, conhecida como a Terra Prometida, seja frequentemente referida na Bíblia como a terra de Canaã, associada à maldição de Cã, filho de Noé. Interessantemente, de acordo com alguns comentaristas bíblicos, Canaã, filho de Cã, também é identificado como o servo de Abraão. Esse envolvimento significativo de Canaã no desenvolvimento dos israelitas levou alguns a sugerir que ele poderia ter sido escolhido por Abraão para encontrar uma esposa para Isaque. No entanto, essas questões são melhor exploradas em detalhes posteriores. Retornando a Sem, ele viveu 600 anos e é mencionado tanto no livro de Gênesis quanto nas Crônicas. Durante o dilúvio, ele tinha 98 anos e permaneceu na arca com sua família. Aos 100 anos, ele gerou Arfaxade. De acordo com as Escrituras, os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Sua descendência é atribuída a várias nações do Oriente Médio, incluindo a Assíria, Elão, Pérsia e Arã, agrupadas sob o termo Nações Semíticas. Esse grupo também abrange judeus e árabes que reivindicam descendência dos filhos de Ismael, descendentes de Abraão, na 9ª geração. O livro de Gênesis descreve inicialmente Canaã, filho de Cã, como o destinatário da terra, mas o livro dos Jubileus altera essa narrativa, afirmando que a terra foi destinada aos filhos de Sem. Essa mudança na descrição reflete uma disputa por herança entre Sem e Canaã. De acordo com algumas interpretações, Shebe é considerado um estudioso próximo a Deus, cujo centro de estudo foi frequentado por Abraão, Isaque e Jacó. Outra interpretação sugere que Sem, o rei da justiça de Salém, era um sacerdote cuja importância é destacada quando Melquisedeque, o rei de Salém, oferece pão e vinho e é reconhecido como sacerdote do Deus Altíssimo. Nesse contexto, Sem é visto como portador do Espírito Divino, transmitindo-o aos seus descendentes. Portanto, quando Melquisedeque é mencionado como sacerdote do Deus Supremo, é possível interpretá-lo como uma referência a Sem, filho de Noé. Sua posição sacerdotal teria sido originalmente designada para Sem, mas após abençoar primeiro Abraão e depois Deus, essa função foi transferida para os descendentes de Abraão. A continuidade desse papel sacerdotal desde os dias de Noé, e possivelmente até antes, é indicada pela presença de Sem na tenda do Espírito Divino, conforme abençoado por Noé. No entanto, uma mudança ocorreu nos dias de Abraão, quando ele e seus descendentes foram designados para continuar esse papel de proximidade com o divino. Melquisedeque permanece como uma figura intrigante e devota, cuja identidade exata permanece incerta. Embora tenha sido mencionado apenas 2 vezes na Bíblia, desperta grande curiosidade e inspira uma análise mais aprofundada.